que influencia também, pastor, a falta de posicionamento da verdade, a falta de estudo da verdade, né? Como já foi falado aqui, hoje as pessoas se tornaram tão rasas, tão automáticos, estão tão distraídas, que elas acabam absorvendo uma coisa sem uma estrutura, uma mensagem sem estrutura, e aí elas não conseguem se estruturar também. E o detalhe é que acabam difundindo isso. Isso, e aí vão passando para frente, e aí as pessoas não conseguem enraizar no Evangelho de Cristo verdadeiro, que é o Evangelho de arrependimento, que é o Evangelho de posicionamento na presença de Deus, o Evangelho de devoção, de passar tempo com Deus, de passar lendo a palavra de Deus. Eu escutei uma pesquisa, não me lembro onde é que foi, quem me falou, mas se eu não me engano 80% dos cristãos, 80, 90% dos cristãos nunca leram a Bíblia, digamos, inteira, de capa a capa, nunca leram, e pouco têm o costume de ler e meditar nas Escrituras, se alimentam daquilo que é dito na congregação, não conferem o que está escrito, e aí eles caem num perigo, pastor. Eu até separei um texto aqui, está em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai dizer assim, ó: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, no nosso tempo. Aí Pedro já está dizendo para o nosso tempo. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras. Secretamente eles vão introduzindo coisas que não estão na Bíblia, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aqui eu quero fazer uma pausa. Por causa desse falso evangelho, o caminho da verdade, a palavra verdadeira tem sido defamada. Inclusive homens de Deus, que têm se levantado ainda para pregar a verdade, estão pregando o verdadeiro evangelho, acabam sofrendo muitos ataques. Acabam tendo a sua reputação atacada. E aí Pedro continua, só para nós encerrar. E há muito tempo a sua condenação pairava sobre eles, e a sua destruição... Pulei. Verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventarem. É nesse ponto que eu queria chegar. Então, quando a pessoa não tem a instrução da palavra de Deus, ela vai ter que inventar alguma coisa. Vai ter que inventar. Vai para uma fábula, que Paulo falou, fábulas e doutrinas de demônios. Vai ter que inventar alguma coisa. Infelizmente, né, pastor, a igreja ela é mais conhecida pelo escândalo do que pela piedade hoje em dia. Exato. Teve até virou notícia, né? A moça que cantou num evento, a Maí. Sim, lá do... Ela fala algo muito profundo, cara. Sim. Ela fala, tem uma citação dela que ela diz Evangelho de fariseu. Sim. Envolvidos na bolha de um sistema. Cara, eu chego a sentir Deus quando eu falo isso de uma forma... como eu posso dizer? Isso me comove. Sim. Porque é uma verdade que a gente enfrenta. É uma denúncia, né? Que ela tá é uma denúncia, um evangelho de fariseu. Um evangelho que, o que eu falei, que com a boca confessa, mas com a conduta destrói, né? Difama o caminho da verdade, né? Então a igreja hoje em dia, no seu seio, infelizmente, ela é mais conhecida pelos escândalos que traz do que pela piedade que produz. Sim. Né? A gente tem visto aí homens dentro da congregação, muitas das vezes, dizendo se pregar, mas a conduta, né, tendo relações com as mulheres da igreja, né, nós vimos aí Neil Barreto, há pouco tempo, não vou aqui também, né, falar, quem é cristão conhece, mas o que eu quero dizer, cara, né, estão trazendo destruição, estão difamando o caminho da verdade, estão pregando outro evangelho. Estão inventando algo para manter as pessoas focadas naquele ambiente. É verdade. Não... E o detalhe é que se existe é porque tem quem financia. Com certeza. Se existe esse tipo de gente é porque tem quem financia. E o detalhe é que as igrejas que muitas das vezes... escute o que eu vou dizer para você. Ser cheio não quer dizer que você é saudável. Sim. Estar com a casa cheia, com o templo cheio, não quer dizer que está saudável. É uma coisa que você encher a barriga, mano. Você comer e passar mal, né? Você está inchado. Você está inflamado. E assim a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então tem muita gente inchada e achando que está pleno, mas não está. Está inchado, está inflamado.
e precisa rever onde está essa inflamação, arrancar do meio ou sair do meio, né? Sim. Ou você fica, se você não muda, você sai. Se você não consegue mudar o ambiente que está, sai fora. Porque aquilo que o pastor, volta a falar naquilo que o pastor citou antes, né? Que existe um engano, sim, e muito, muito grande, sempre vai existir. Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer, é necessário que haja, Sim. para que os sinceros se manifestem. Para que os verdadeiros se Então, manifestem. E outra, nós temos acesso, né, pastor? Nossa, Pelo hoje amor de Deus. nós estamos no paraíso com acesso às escrituras do Senhor. Você falou que tem gente que não lê a Bíblia de capa a capa, e é verdade, tem gente que não se fundamentaliza nas doutrinas bíblicas. Isso. Né? A doutrina da graça, a teologia bíblica, ou seja, a soterologia, a martiologia, essas teologias bíblicas que vai fazer você conhecer a Bíblia. Básica, né? Mas aí os doutores da lei, os do outro evangelho, dizem, não, a letra mata. Tu não precisa. O Espírito vivifica. Mas que letra? Se você ler, você vai ver o que Paulo estava falando. Estava falando da lei de Estava Moisés. falando da lei. E, inclusive, hoje, uns dos outros evangelhos pregados na igreja ainda é a lei. Sim. Ainda é a lei. Tem muita gente aí querendo substituir Cristo por talite, Sim. querendo substituir Cristo por dia de perdão, querendo substituir Cristo por uma água ungida, rosa ungida, vassoura ungida, E vai por aí. porta, que você tem que passar debaixo da porta, que você tem que dar martelada do não sei quem, que você tem que derrubar a muralha. Então você trazendo de novo fundamentos que o próprio Cristo no seu sacrifício já derrubou. Sim. E o único fundamento posto por verdade é ele. É isso que o autor de Atos vai dizer, que o único firmamento é ele. Pedra angular de esquina, o único fundamento é Cristo agora. O autor de Hebreus ele vai muito profundamente dizer isso em Hebreus capítulo 6, versículo 4, sobre esse outro evangelho dentro da lei. Ele vai dizer o seguinte, que aqueles que uma vez experimentaram o dom de Deus, eles estiveram participando da graça, experimentaram do poder do Espírito Santo, o poder que há de vir, e caíram. E quando fala caíram, ali está falando de volta à lei. É impossível de novo ser renovado para arrependimento. Sim. É isso que o autor de Hebreus vai dizer. Então tem muito outro evangelho dentro disso aí. Entendeu? Querendo substituir o único e suficiente sacrifício. Cristo Jesus. Né? Cristo Jesus. Maravilha de Deus.